Tiago por finalmente me ter conseguido trazer aqui. Eu tinha prometido que seria a coisa mais difícil de eu conseguir, mas ele conseguiu, mas foi com a ajuda da mãe. Senão não era possível. Foi, Foi é com a verdade. ajuda da mãe. Ele Atenção, sozinho não ia conseguir. duas coisas aqui a Ele já ter. tentou meter um tio também, Não deu. que nem não vive deu. em Angola. Exatamente. Mas, de facto, a Paulinha conseguiu. Na minha mãe é mulata, né? Tem sempre aquele nível, né? Manipulação de informação. Estou-me a referir recentemente ao caso Expansão versus Ministro da Comunicação. Eu ouvi o teu comentário relativamente a isso. A minha pergunta é, fazendo parte do Sindicato de Jornalistas, e és um dos membros fundadores, como vês o atual estado da comunicação social no país? Bom, é um pouco difícil responder-te em poucas palavras. Como sabes, a comunicação social é um setor da nossa sociedade muito amplo e, desde logo, temos que ter uma ideia de que a comunicação social não é apenas o jornalismo, não é? Sim. A comunicação social é o espaço onde todos nós nos encontramos, jornalistas, incluindo agora esta nova onda de humoristas, comediantes, o entretenimento, o teatro, a publicidade, a propaganda, Não, tudo isto. referia-me ao jornalismo. concretamente ao jornalismo. O jornalismo. Bom, o jornalismo não vai bem, não é? E continua a não se recomendar, não é? Não vai bem. Tem períodos. Tu não te recomendas? Eu não me recomendo, sinceramente, e não estou a brincar, porque efetivamente podia ser muito melhor jornalista do que sou ou do que fui. Eu já não sei muito bem o que é que sou neste momento, não é? Ok. Porque estou num período meio pausado, estou a fazer outras coisas, mas de facto a comunicação, o jornalismo em Angola ainda não se recomenda, não é? Há casos, há jornalistas, há projetos, há órgãos, há momentos, mas é difícil a gente estabelecer uma velocidade, chamada velocidade de cruzeiro. O jornalismo agora está Não bom. existe. Não existe. Temos piores momentos, temos bons. Quando chegam as eleições, as coisas ficam completamente complicadas em termos de partidarização ou não. Temos a mídia pública, temos a mídia privada, temos os jornalistas ditos independentes, os séniores, os júniores, os mascotes. Olha. Então fica um pouco difícil falar do jornalismo como uma peça única, porque efetivamente não é possível falar de uma peça única quando se fala de jornalismo, quando no fundo o jornalismo, um dos fundamentos do jornalismo é exatamente o pluralismo, né? E a independência dos... Mas assumiste agora um cenário interessante que é os independentes. Como é que viste o prémio do Rafael Marques? Bom, o Rafael Marques é exatamente um desses casos. Pois. É um caso de estudo, se quisermos até. Se quisermos tratar o Rafael Marques como um caso único. Porque, já o disse, volto a dizer com muito gosto, a liberdade de imprensa que nós hoje temos, e que temos, seria injusto da minha parte dizer que em Angola não temos liberdade de imprensa. Foi exatamente o resultado de intervenções, de atividades, de projetos como o Rafael tem feito. Portanto, é exatamente graças a pessoas como o Rafael Marques, porque é uma definição que agora começou a aparecer muito nas redes sociais, que foi de alguém que já viveu há muitos anos, acho que morreu em 1945, que era um senhor chamado George Orwell. E ele diz que jornalismo é tudo aquilo que as pessoas não querem que se publique, ou que alguém não queira que se publique. Para ele, tudo o resto é publicidade. Estão a ver a definição de jornalismo deste ponto de vista. Afinal de contas, nós andamos a fazer publicidade. Raramente fazemos jornalismo. E o Rafael Marques, mal ou bem, com todas as críticas que se possam fazer, ele, de facto, tem-se esforçado por publicar coisas que as pessoas não querem que se publique. Normalmente, a intervenção dele, sobretudo agora que ele se juntou, criou este projeto chamado Mac Angola, que é um site que ele tem há já alguns anos, exatamente ele faz este publicar coisas que as pessoas não querem que se publique. Alguém, o poder, a igreja, Portanto, o Sporting, o Beto Cangamba, a viagem... A viagem do João Lourenço. Yeah. Quer dizer, isto é que é efetivamente esta ruptura com um pouco com o gosto das pessoas. Aquele gosto mais pelas coisas boas, que não nos chateiem. A gente até por isso é que em Angola se diz, não, há bastante liberdade, eles até falam, não sei o quê.
Mas depois, quando chega o caso dele, Já fica. epá, isto está a Não, exagerar. por acaso Epá, ele ganhou epá, o prémio, epá, isto está a saiu exagerar. no Jornal de Angola, mas TPA nada, TV Zimbo nada. Não é bem verdade, Tiago. Efetivamente, a televisão, critiquei a televisão, porque conseguiu dar uma notícia sobre o Rafael Marques sem pôr a fotografia do Rafael Pois, Marques. lá está, não Mas vai à conseguiu, televisão, pois. não vai a Não, a notícia foi dada, né? Ah, não vai. Não, a questão é como é que um homem que é Sim, sim. o herói mundo, mundial, né? E não vai à TPA. Não, se calhar porque a TPA está acima do mundo. Faz Não, sentido. mas, Tiago, repara uma coisa. Eu até agora também não sabia que existia o Herói Mundial da Liberdade. Pois, de imprensa. lá está, Foi por depois temos Rafael essas- Marques que nós sabemos que há um prémio que já tem não sei quantos anos, Yeah. 30, mais de 30 anos, que todos os anos é eleito por esta organização, que é o IPI, Instituto da Imprensa Internacional, exatamente. que elege todos os anos alguém que no mundo, por qualquer motivo, se destaca pelo seu heroísmo, né? Exatamente. E de facto quem faz de nós heróis ou quem faz jornalistas heróis São os são as políticos. instituições, são Ah. os políticos, são as igrejas, são as pessoas que acabam por de facto criar dificuldades ao desempenho dos jornalistas. Falaste no João Lourenço e eu gostaria de saber da tua parte como é que tu vês a tua profissão, concretamente, fazendo o paralelismo entre no tempo de José Eduardo e no tempo de João Lourenço. Eu sei que é pouco tempo, mas ainda é algum tempo. Bom, eu conheci o João Lourenço antes, muito antes. Sim, mas o tempo não era dele. O tempo ainda não Vamos era dele. confundir. O tempo ainda não era do João Lourenço, mas aqui para os meus amigos presentes, é bom que se diga que naquele tempo eu senti que João Lourenço ia ter um tempo. Já sentia isso. Mas nunca senti que ia ser um tempo tão diferente do Zé Eduardo. Ok. Pensei que ia ser a continuidade e que ele, mais tarde ou mais cedo, iria chegar à presidência da República. Né? Mais tarde ou mais cedo, isto digo sem mentir, sem aldrabar, porque efetivamente eu sempre disse a alguém, na altura, e alguns amigos meus são testemunhas disso, talvez nunca tenha escrito, mas sempre disse que João Lourenço era a melhor aposta de José Eduardo dos Santos, na altura. Okay. Sempre disse isso, porque achava que, de facto, ele era o homem, na altura, secretário-geral do MPLA, que estava, efetivamente, mais de acordo, mais digamos... Mas ele, depois de secretário-geral do MPLA, vai para onde? Depois tem a travessia no deserto. Ok. A chamada travessia no deserto, é demitido, é aquela altura quando o presidente Eduardo dos Santos diz que se houver um candidato ao Quem tem MPLA... mais peito? Não... Ninguém apareceu com peito, cortaram-lhe as mamas. Ele disse que não se chamará mais de Eduardo dos Santos. E João Lourenço veio para a rua dizer, olha, como vem o presidente, não vai ser mais. Agora vai ser outro. E eu posso ser. E ele disse, eu também posso ser. Porque não. Sou angolano, sou cidadão. Acho que também fez a comparação com o Exército. Diz que qualquer militar no Exército que faz carreira quer chegar a general. E, portanto, ele, de facto, deu-se mal com esta antecipação e o presidente Eduardo Santos, na altura, dizem que não gostou e digamos, condenou algum ostracismo e por aí adiante. Mas ainda a tua pergunta, evidentemente que estamos há 8 meses, se fiz bem as contas, eu conto a partir do dia 26 de setembro, Okay. Que é o dia em que o presidente João Lourenço foi empossado. Estamos há 8 meses. 8 meses é muito pouco para se avaliar o desempenho de um político e, sobretudo, em Angola, onde nós vivemos uma realidade que eu comparo muitas vezes às areias movediças. Portanto, há de facto diferenças. Sinto que já não estamos no charme, já não estamos a fazer charme. Sinto que João Lourenço quer mudar, tem que mudar, mas ainda não é a altura de fazer a avaliação de João Lourenço. Mas não há qualquer dúvida que há uma diferença grande no sentido da criação de outras condições, de outras garantias, porque o nosso problema, costumo dizer, nós não temos o problema das liberdades, nós temos liberdade. Nós não temos a garantias de que estas liberdades podem ser exercidas sem outras consequências. Não é? E esse é que é o problema, é que o Estado que é o garante dessas liberdades é o Estado que mais ataca depois essas liberdades através de um conjunto de sistemas, desde os policiais, as intrigas, aos processos judiciais, alguns deles, de facto, não fazem muito sentido. E, portanto, estamos, de facto, a viver os primeiros tempos. Eu não falaria de uma primavera lourencista, mas de um cacimbozinho, uma coisa parecida. Acho que há, de facto, algumas diferenças. Espero não me enganar, já me enganei muito em Angola, espero não me enganar, mas acho que se me enganar, cá estarei eu para dizer que, afinal de contas,
João Lourenço foi mais um flop. Tu foste preso no 27 de maio. Exatamente, fui preso no dia 28 de maio. Ah, sério? Que fixe. Foi um dia depois. Explica lá o 27 de maio como se nós fôssemos crianças e essa matéria, por alguma razão, não tivesse nos nossos livros de história. Não está. Eu sei. Não está porque eu sei que não está. Porque, de facto eu tenho mesmo uma grande lacuna relativamente ao 27 de maio. Pois, eu acho que todos nós vocês, mais novos, certamente, que até são considerados por muitos de nós os filhos do 27 de maio, porque na altura de 27 de maio nasceu muita gente que hoje tem 42 anos, portanto já são mais velhinhos, e portanto outros nasceram muito depois. De facto, explicar o 27 de maio para pessoas que não viveram a época e depois eram muito jovens, 10, 12 anos, só aos 18 é que se começaram a perceber, não é fácil. Mas se me fosse possível explicar, e receio não corresponder às vossas expectativas, eu diria que o 27 de maio foi qualquer coisa que aconteceu no seio do mesmo partido, que era o MPLA. Na altura só havia um partido, que era o MPLA. Vivíamos exatamente o regime de partido único. E depois, lá dentro, como acontece agora, em que há pessoas que, e agora, mais agora até, depois de João Lourenço ter seguido para o poder, há os que são de Prosa Eduardo, outros são de João Lourenço, e depois para ali a discutir nas redes sociais, com as filhas de um, a chatear as filhas do outro, e aquelas coisas todas. E na altura havia exatamente este cenário. Havia um desentendimento dentro do MPLA. Na altura o presidente do MPLA chamava-se Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola. José Eduardo Santos não sonhava sequer ser presidente. E pronto, eles começaram-se a desentender e as pessoas discutiam, como eles discutem, se há transparência, se não há transparência, se devemos pagar todos a dívida ao estrangeiro, se não devemos, se quem deve. Era uma discussão, no fundo, para quem hoje, há 42 anos de distância, olha para aquilo, mas estes gajos desentenderam-se por causa disso, apenas porque uns achavam que não se devia fazer isso. E pronto, basicamente aquilo começou por um desentendimento dentro da mesma família política, que era o MPLA, e depois as coisas foram andando, e como sabemos todos nós, os angolanos também fervem em pouca água. Aliás, às vezes nem precisam de água nenhuma para ferver. E pronto, e foi o que aconteceu. E então as pessoas entenderam, até que chegou uma altura, eu apercebi-me, sinceramente, que havia qualquer coisa de estranho, né? Na semana antes do 27 de maio, houve um comunicado do Comitê Central do MPLA, acho que foi, não é muito longe daqui, na Cidadela, que houve a expulsão do Nito Alves e do Zé Vanduna, foram expulsos do Comitê Central do MPLA, eles eram dirigentes do MPLA, e a partir daí acho que eles ficaram com medo de que iam ser presos, e cada um começou a esconder-se aqui e acolá, e até que, digamos, decidiram reagir. Uns dizem que não se fala bem em golpe de Estado. Eu, sinceramente, e hoje estou aqui à vontade para vos dizer isso, se foi um golpe de Estado, foi tão mal feito que, de facto, para golpe de Estado não parece ter havido. Houve qualquer coisa parecida, uma tentativa, do lado do 27 de maio da malta de dizer, foi uma manifestação, tipo como as manifestações estão hoje. Como vocês sabem, hoje, com base nas primaveras árabes, as pessoas vão para a rua, ficam dias e dias na rua e o governo cai. É assim que se faz hoje, não é? Ainda no outro dia, na Arménia também caiu o governo, no Egito o governo caiu assim, não houve necessidade nenhuma de golpe, as pessoas ficam na rua, manifestações, até que o governo, pronto, estamos cansados de manifestações, demite-se o governo. Acho que houve esta estratégia, mas também houve qualquer coisa ligada aos militares. Portanto, basicamente, o 27 de maio, na parte menos militar, se quisermos, foi um grande desentendimento que houve entre pessoas do MPLA. De um lado estava, de facto, o Nito Alves, Zé Vanduna e outras pessoas. Do outro lado estava o Agostinho Neto e mais os seus amigos. E depois estávamos todos nós. Eu estava no meio e olhei para aquilo e disse que, de facto, a razão, se calhar, não estava do lado do Agostinho Neto, estava do lado das pessoas que pensavam como o Nito Alves. Mas pensava, a forma de pensar, de olhar, e pronto. E nessa sequência, houve depois do 27 de maio, então, a coisa mais grave que aconteceu neste país. Para mim, o 27 não foi o 27 que é grave para mim, foi o que aconteceu depois do 27 de maio, que foi as prisões, a repressão, milhares de angolanos foram presos
milhares desapareceram, foram mortos, e aí sim, aí é que as coisas foram muito complicadas, e até hoje continuamos a gerir mal esta situação, porque efetivamente do lado do poder político continuo a pensar e vejo que não há vontade de resolver o problema, no sentido de dizer, ok, vamos encerrar isto. E para mim, eu tenho uma solução, se me permitirem ter uma solução para o 27 de maio, que é uma coisa tão complicada. Como é um problema do MPLA, dentro do MPLA, só o MPLA que o pode resolver. Mas ninguém pode resolver mais aquilo. Se o MPLA, que era MPLA na altura, depois virou MPLA a partir do trabalho, depois voltou a ser MPLA, não quer resolver o problema, dificilmente se vai resolver. E qual era a solução? Se de facto as pessoas duvidam que não houve tanta gente assim que foi morta, que não houve tanta tortura, que não houve não sei o quê, a minha ideia era, abria-se um guichê único. Foi o guichê único do 27 de maio. Se o nosso não funciona, é o do 27 de maio. Fazia-se um guichê único. Todas as pessoas que tinham problema, ou órfãos, ou pessoas que não tiveram... Iam lá, olha, eu no 27 de maio levei um monte de galhetas naquele dia. Eu tiraram uma casa. Eu mataram o meu pai. Olha, eu na minha família, e não, isto já é mais sério, desapareceram 2 primos. Até hoje ninguém sabe dos 2 primos, não é? Eu sobrevivi, não é? Mas podia ter ficado lá. Éramos 3 primos, fomos 2. Mas era qualquer coisa parecida com isto, um pouco a brincar, um pouco a sério, porque vocês sabem o 27 de maio. Tenta-se dar a ideia que o 27 de maio aconteceu em Luanda em termos de consequências, mas o 27 de maio foi de facto em todo o país. Todo o país. Eu não acredito que haja uma capital de província deste país que as pessoas não tenham sido presas na altura por serem acusadas de ser mais favorável. Porque a maior parte das prisões foram feitas na base de que o Tiago. É claro. Já ouvi. Tiago é do 27. É filho. É amigo. Riu-se. E, portanto, foi assim. Portanto, o 27 de maio foi, de facto, uma ferida que continua um bocado aberta. Eu acredito que ela, mais tarde ou mais cedo, se vai fechar. Mas não vejo da parte das pessoas que hoje ainda dirigem o MPLA, mesmo já a geração que vem a seguir, que é a geração de João Lourenço, disponibilidade e vontade para pegar neste dossiê, na perspectiva de dizer, vamos acabar com este dossiê, vamos encerrar isto, porque afinal de contas foi um problema do MPLA. Portanto, digamos que, se quiserem, foi o pior exemplo para mim que o MPLA deu ao mundo naquela altura de como resolver problemas internos. E aí não vou falar, vou ficar em cima do muro, se me permitirem, olhando para os 2 lados, mas o que é facto é que todos eles eram do MPLA. Não havia ninguém da UNITA, não havia ninguém da FNLA, não havia independentes, não havia nada. Eram todos do MPLA e todos achavam que o melhor MPLA era aquele, era o que eles pensavam, era como eles pensavam. Estão satisfeitos? Estão, né? Não, calma, já vai chegar por a parte das perguntas. Não, fica calmo, só porque agora vais a zap ou não, né? Que horror. O que é ser um bom jornalista? Aqui há jornalismo de investigação, tirando o Rafael Marques e o Cubo Capa. Tirando o Rafael Marques e o Cubo Capa. Tá, vamos lá ver. O jornalismo de investigação é uma redundância, se quisermos, claro, em termos conceptuais. Porque todo jornalismo implica investigação. Qualquer jornalismo implica alguma investigação, sobretudo quando a gente responde àqueles 5 quesitos que existem na teoria, o que, o quando e não sei o quê, e o como é que as coisas acontecem e porquê, muitas vezes. Então o jornalista tem sempre essa necessidade de ir a fundo das questões, não é? E portanto por isso é que eu digo que, no fundo, nós não fazemos investigação apenas para descobrir escândalos ou para ver onde é que está o dinheiro, onde é que está o fundo, onde é que está... Nós podemos fazer uma investigação jornalística com coisas mais pacíficas ou menos impactantes, como agora se usa dizer. Não gosto muito desse termo impactantes, mas soa ao brasileirismo. Com menos importância. O que é que nós temos? O que nós temos é que, normalmente, no nosso jornalismo, este do dia a dia, as histórias são demasiado superficiais. As pessoas olham para aquilo, leem aquilo. Às vezes nós sabemos muito mais do que está lá. E hoje temos, de facto, um grande auxiliar para o próprio jornalismo, são as redes sociais. Eu, às vezes, sei mais dos acontecimentos lendo um post com todos os seus comentários, com alguma atenção, do que lendo uma notícia no Jornal de Angola ou vendo na televisão ou na Rádio Nacional. Porquê? Porque na rede social surge a notícia, o post, né, que é a cabeça da notícia, se quisermos, e depois cada um vai acrescentando o seu elemento. E isto é que dá densidade à história. E, portanto,
nós, de facto, temos pouca densidade nas nossas histórias, mesmo nas nossas reportagens. Mas, desculpa, agora perdi-me. A tua pergunta era? O que é ser um bom jornalista? Bom, o que é ser um bom jornalista? Um bom jornalista é exatamente isto. Ou então, responde-me assim, quem são os jornalistas, teus colegas, que tu lês? Essa é boa, essa é boa. Vamos lá ver, eu não posso responder diretamente a essa questão porque iria cometer omissões, né? É evidente que eu cada vez leio menos, se quisermos, né? Hoje até gosto mais de ler redes sociais, andar nas redes sociais a ler postas do que a ler história, do que a ler matérias. Fugiu da verdade. Mas um bom jornalista é exatamente essa pessoa, porque, quer dizer, se o objetivo do jornalismo é procurar a verdade, é noticiar, de facto, a verdade, e a verdade nem sempre está ao alcance de todos, então a tal investigação que se fala do jornalismo permite-nos exatamente ir atrás disto. Ora, nós não temos essa preocupação, muitas vezes. O que nós temos é o tal jornalismo que é mais publicidade do que jornalismo, a tal história de que, faz-se o relato, vamos a uma reunião, o ministro falou, o ministro disse, o fulano tal acrescentou, mas, quer dizer, há qualquer coisa naquela reunião. Por que é que aquela reunião acontece assim? Por que é que aconteceu? Quer dizer, é isso que não preocupa muitas vezes os jornalistas no dia a dia. Então, para mim, ser um bom jornalista é, se quisermos, sobretudo quando estamos na área da informação, porque nós depois eu neste momento já não faço, se quisermos, o tal jornalismo clássico, eu estou mais na opinião, estou mais no comentário, estou mais nas análises, né? Mas exatamente este jornalismo da informação, da procura da informação, da reportagem, é este. O jornalista nunca deve estar satisfeito com o que lhe dão ou com o que lhe deixam ver. Há sempre qualquer coisa por detrás dos acontecimentos, das cerimónias, dos factos, né? Por exemplo, nós neste caso, que é o caso mais mediático dos últimos tempos, a execução daquele moço que está no chão, está ali a contorcer-se com dores, e vê-se perfeitamente que a moça está com o telemóvel, aos gritos, ai, vão matar, coitado. De repente, eu apercebi-me logo, quando comecei a ver aquele vídeo, eu disse, isto aqui vai haver execução. Foi a primeira vez que eu vi. Por que é que ela filmou isto? De repente aparece o tal senhor e enfia lá os tiros em cima. O que é importante naquilo, ok, está ali a verdade, aquela verdade, mas por que é que aconteceu aquilo? É aí que começa um pouco também o jornalismo. Okay. Ontem já ouvi alguém na televisão que disse, e apareceu ele com a cara fechada e dizia, não, foi este mesmo, roubaram-me o carro ontem, eram 3, e este levaram-me para um local ermo em Viana, e ele é que me queria matar, este é que me queria matar. Os outros 2 disseram, não mates, já levamos a carrinha dele. Estava a falar na televisão. Portanto, tudo isto é uma história para ser continuada, né? É para ser continuada, porque nós não podemos ver aquilo. Ok, é grave o que se passou ali, mas para o jornalismo é importante fazer aquela história toda. E até agora ainda ninguém fez essa história. Como é que tudo aquilo aconteceu? Né? Quem lhe dá a ordem? Não vem dizer nada. Mas aí é que entra o jornalismo. Porque o tal jornalismo de investigação é exatamente este. Quer dizer, tu que podias fazer isso, estás nos comentários. Estou nos comentários. Quer dizer, assim, sou quase reformado. A TPA... Pois, mas era importante isto, porque aquela sequência não acontece por acaso. Há uma perseguição, há tiros, eles iam num carro. Como é que o jovem fica no chão a contorcer-se com dores? Como é que estão a telefonar? Quer dizer, ninguém vai atrás daquela senhora, que era importante, a senhora que filma. Quer dizer, aquela história, no fundo, como um produto jornalístico, não existe. Quer dizer, existem fragmentos, mas nós não temos, de facto, uma ideia. Agora vamos tendo, né? Porque eu ontem ouvi aquele senhor e ele disse, não, este moço que estava aí confirmou que ele é que o ia matar. Mas ele estava com a cara tapada. O senhor que está a fazer o depoimento na Zimbo está com a cara tapada. Ok, por razões de segurança também. Mas será que ele disse também a verdade? Pois. Será que ele não está a ser utilizado pela própria polícia para justificar? Está a ver, este ia matar o outro, então para atenuar um bocado a manipulação, basicamente. Portanto, em resumo, em conclusão, se quiser, um bom jornalista é sempre alguém, se quisermos, é uma das definições, há N definições sobre o que é um bom jornalismo. Um bom jornalista. Mas um jornalista que está, de facto, na área de eleição do jornalismo, que é a informação, que é a procura da verdade, nunca deve estar satisfeito com
a primeira versão dos factos, com o mesmo, às vezes, com o que vê. E, portanto, deve ir atrás da história, deve fazer a tal investigação. E é o que não é feito, e normalmente os jornalistas, entre nós, no grosso modo, contentam-se com muito pouco, o que é mau para o jornalismo. Podemos considerar a Chizé nossa deputada, né? Sendo ela dos deputados mais ativos nas redes sociais, sentes-te bem representado? Bom, a Xé, eu devo confessar, eu não conheço a Xé, eu conheço a mãe da Xé. Né? Eu conheço a mãe da Xé, uma pessoa com quem eu dou há muitos anos, é um pouco mais velha do que eu, somos quase da mesma idade. Mas, de facto, a Xé é um caso que aparece como um caso qualquer, tem um único problema, a única particularidade, que é filha de quem é, senão passava despercebida e era mais uma jovem, mais espevitada ou menos espevitada, mais animada. Mas, como é evidente, em relação à pergunta, eu não me sinto bem representado pela Xé, porque a Xé representa, se calhar, muita gente, mas as suas intervenções e mesmo muitas das suas, digamos, das suas causas, se quisermos, né? Não sei se me satisfazem. Uma das causas era a tal coisa do desporto dos miudinhos, fazia ali umas coisas. Mas não me sinto bem representado pela Xé. Sentes-te bem representado por algum deputado? É só sim ou não? Sim. Ok. Sim. E posso dizer mais porquê. Porque, de facto, nós temos um problema grave na nossa representação parlamentar. Os deputados, em abono da verdade, não representam os cidadãos, representam os partidos para os quais são eleitos. Portanto, existe a tal disciplina partidária, em que os deputados nunca houve aqui uma votação em que se deu a chamada liberdade de voto aos deputados para votar em consciência, né? E quando eu digo sim, porquê? Porque, de facto, acredito que haja muitas pessoas que estão no Parlamento que podem, efetivamente, estão a desenvolver trabalhos, estão a questionar, estão nas comissões, que nós muitas vezes não conhecemos o seu trabalho nas comissões, estão nas deslocações do interior, a fazer coisas. É bom nós também não transformarmos o Parlamento, porque vamos cometer algumas injustiças neste grupo de pessoas, como o Tiago fez aqui a piada de que o pai dele disse para ele não ir brincar na Assembleia, porque ali roubavam muito. Não é piada, não roubam. Roubam ou não roubam? Na altura nós tínhamos a história que era do Alibaba E os 40 ladrões. Quando passava o carro do presidente, passou o Alibaba. Depois, quando vinham os outros, olha, vinham os 40. É um pouco injusto. Eu não tenho... É um pouco injusto. Acredito que haja naquele Parlamento, são 273, salvo erro, angolanos como nós, eleitos, mas acredito que haja muita gente com vontade de trabalhar e a trabalhar. Agora, o espaço de intervenção dos deputados do nosso sistema parlamentar é que não é o mais apropriado para os deputados mostrarem, de facto, o seu valor. E eu digo isto por uma razão simples. No dia em que a gente alterar o nosso sistema político, começando pelo Parlamento, e os deputados forem eleitos com circunscrições, as chamadas circunscrições uninominais, acho que é assim que se diz, espero não ter dito nenhum disparate, cada deputado, para ser eleito, tem que ir a uma zona, né? E tem que, se a circunscrição onde ele foi eleito é no Rangel, ou é aqui nas SES, ele tem que disputar a eleição com outra pessoa, do outro partido, que vai dizer que, então, aí sim nós vamos ter, de facto, os deputados a lutarem pela sua reeleição e apresentarem trabalho. Para vocês terem uma ideia, no nosso Parlamento, raramente temos uma iniciativa com o nome de um deputado. Não há. Nem for uma emenda, uma resolução, é tudo do partido, é tudo do... Nós não temos, de facto, um sistema parlamentar que liga o Parlamento aos cidadãos. Por isso é que olhamos para o Parlamento com este desprezo, muitas vezes, desprezo com aspas e sem aspas, não é? Porque as pessoas acham que os deputados estão lá, de facto, para andar de lexos e à procura de outras coisas. Também estão. Porquê que, afinal, a SIC Notícias saiu da ZAP e da DSTV? Bom, as minhas investigações, e aí vou para o jornalismo... Está aqui escrito, jornalismo de investigação. Está aqui escrito. A minha investigação diz-me o seguinte. Eu procurei saber, agora, já mais recentemente, eu tenho uma boa fonte até na DSTV, perguntei, mas porquê que
E o que a pessoa da STV me disse, eles ameaçaram-nos. Eles nem sabemos quem é, né? Eles ameaçaram. Ordem superior. Eles ameaçaram. Alguma coisa escrita, não há nada escrito. Eles ameaçaram-nos. E, portanto, naquela altura, qual era o receio da SIC? A SIC fez aquela grande reportagem que foi o assalto ao castelo, né, onde um dos nossos dirigentes tinha feito movimento. Só ele tinha 400 milhões de dólares, só num movimento rápido, que fez de um lado para o outro. Alô, 400 milhões. É para pôr na conta tal. E, portanto, o receio da SIC é exatamente este, aqui do poder político. A SIC faz, de facto, este jornalismo de investigação e orienta-se um bocado para Angola. E, de acordo com as fontes na altura, eu lembro-me perfeitamente bem de um editorial do Jornal de Angola, feito um ano antes das eleições, que já dizia que a SIC ia interferir nas eleições angolanas. E era um editorial do diretor do jornal. A SIC vai interferir E, de facto, reportagens como aquelas tiveram o peso que tiveram, o impacto que tiveram. E, portanto, de facto, a SIC do ponto de vista político, de facto, um risco muito grande para o poder. Acredito que com João Lourenço as coisas possam mudar. Mas aí vamos ter o primeiro teste da vontade política de João Lourenço em mudar, efetivamente. E eu até hoje continuo à espera da SIC, né? Mas para as pessoas não perderem a esperança, ainda há duas SICs, há a SIC Caras e a SIC Radical. A SIC Radical está no canal não sei quantos, outro dia havia a SIC Radical, e tem um debate muito interessante. Mas, de facto, a SIC o medo foi este, o medo do impacto político sobre o eleitorado em vésperas das eleições, que deve ter determinado isso. E, portanto, claramente, houve uma ameaça. E nós sabemos que aqui em Angola o poder é tão forte, ou era tão forte, que não é preciso dizer nada. Sobretudo quando uma pessoa está no mundo dos negócios. E a DSTV tem, de facto, muitos interesses em Angola e não ia arriscar, de facto, outro tipo de sanções, se quisermos falar de sanções, e então preferiu retirar a SIC da sua programação. Depois tentou retomá-la, já mais recentemente, mas novamente a Ordem Superior veio e eles voltaram a recuar. E, portanto, é lamentável que, de facto, a SIC tenha sido retirada das opções que nós temos, sobretudo nós que gostamos de informação. Estou a falar da SIC Notícias. Espero que, de facto, venhamos a ter SIC Notícias mais tarde ou mais cedo. Espero que aconteça ainda este ano. Como um sinal de boa vontade, entre aspas, né? Muito boa noite. Chamo-me Bruno Nicolau e gostava de perguntar ao senhor jornalista Reginaldo Silva em que estabelecimento prisional chegou a ficar detido, quanto tempo e se chegou a ser vítima de tortura? Eu fiquei preso exatamente... A minha memória está... Todos os dias me trai um bocado, não é? Mas este dado mantenho fresco, vivo. Eu fui preso no dia 28 de maio de 1977 e fui solto no dia 2 de fevereiro de 1979. Dá mais ou menos 22 meses. Não chegou a 24, mas fevereiro, depois foi a março, abril. Deu 22 meses. Estive preso aqui no São Paulo. Passei por todas as celas do São Paulo, na altura. Quase todas. Eras a menino! Quase todas. Comecei na Siga de baixo, fui para a Siga de cima, fui para a cela A e terminei na cela F. A cela F tinha uma particularidade, era no primeiro andar. E no primeiro andar eu via o São Domingos. Nós estávamos lá em cima e víamos, era uma espécie de liberdade que nós tínhamos na prisão de São Paulo, conseguíamos ver cá fora. Há bocado estava aqui alguém a dizer que não gostava do pai dele. E o meu pai era das pessoas que mais me visitava. Sentava-se do outro lado da prisão. Havia que era uma cerração, que agora virou escola de artes e ofícios. Né? E ele ficava ali sentado, olhar lá para cima, que ele sabia que eu estava ali. Portanto, fiquei lá os tais 22 meses. Nunca fui vítima de tortura, no sentido clássico de que é tortura. Eu andar lá um gajo a chatear, a dar-te muitas chapadas. Mas levei umas galhetas, levei uns pontapés, mas nada que me tivesse ofendido fisicamente e, de facto, não posso considerar que tenha sido vítima de tortura. Agora, que houve muita tortura
contra pessoas, meus colegas, meus amigos, meus companheiros que passaram pelo São Paulo, isso houve sim, e é uma das manchas que, de facto, não podemos retirá-la da história de Angola, é que, de facto, a polícia política, na altura, utilizou, de facto, a tortura de forma sistemática e brutal. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham bebido tanto quanto eu. Ainda não estou bêbado porque ainda temos mais um Goza TV. Uma salva de palmas para Reginaldo Silva. Muito obrigado.